A todos e bem-vindo a mais uma milha da nossa Maratona Digital. Eu sou José Luiz Marques, gerente de Arquitetura e Soluções de Segurança da Embratel. Quero agradecer a presença hoje conosco de vocês. Quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado durante todo esse percurso, estão nos ligando, mandando mensagens, sugestões para próximos temas. Obrigado. E antes de iniciarmos aqui agora, eu quero relembrar um pouquinho os primeiros quilômetros da nossa Maratona Digital. Demos a largada no dia 18 de junho, já há mais de 40 dias. Tivemos essa largada o Douglas, da Fortinet, que entrou ao vivo dos laboratórios de análise e prevenção de ataques lá do Canadá, e nos mostrou como os grupos de inteligência se preparam para evitar os cyberataques. Aí, em outro quilômetro, tivemos conosco o Márcio, da Cisco, em um momento bastante interessante, que mostrou novos processos, novas ferramentas que precisamos para retornar à nossa dinâmica de trabalho. Alguns quilômetros mais à frente, tivemos o Bento da Arbor aqui, numa live espetacular, que mostrou como esse comportamento da internet está abrindo brechas para ataque de DDoS, fizemos e vimos as várias maneiras de evitar esse ataque. Quero lembrar que esses vídeos estão todos gravados no YouTube. Vocês podem vê-los também no site da Embratel, vale a pena vocês procurarem e reverem. E no quilômetro de hoje, eu vou falar sobre uma nova TI para um novo normal. Essa também vai ser uma conversa bastante interessante, cuja ideia é continuar explorando essa questão dos cuidados que as empresas precisam ter. Esse novo momento, né, em que a casa virou escritório, os recursos de tecnologia e segurança que a gente tinha lá, a gente não tem aqui. E assim, precisamos ter muito claro quais são os riscos e cuidados que devemos tomar. Temos hoje conosco a Aruba, um dos nossos grandes parceiros para diversas soluções de segurança, Wi-Fi seguro, por exemplo, é uma solução de Aruba conosco. Temos conosco, então, aqui o Flávio, que é um dos especialistas da Aruba, e junto com o Epper da Embratel, eles nos ajudarão a explorar esse novo tempo. Mas vou deixar que ele se apresente. Flávio, por favor, conte aos nossos espectadores um pouquinho sobre você. Boa tarde a todos, boa tarde Zé, boa tarde Epper, obrigado a todos pela presença, obrigado a Embratel também pela oportunidade. Meu nome é Flávio Povo, eu sou engenheiro de telecomunicações, eu atuo na área de redes de comunicações e segurança há mais de 20 anos. Há 10 anos eu estou na HPE, atualmente eu ocupo o cargo de System Engineer Manager Brasil, dentro da Aruba, que é a divisão de redes da HPE responsável por conectividade e segurança de redes. Zé, com você. Obrigado, Flávio. Agora é a vez do meu amigo Epper. Se eu falei que o Douglas entrou ao vivo do Canadá, eu tenho o Epper, o privilégio de ter o Epper entrando ao vivo do Vale do Silício brasileiro, Santa Rita do Sapucaí. Fala, Epper. É isso aí, Zé. Vale do Sapucaí, Vale do Silício Brasileiros, o Vale da Eletrônica, mais conhecido aqui no Brasil. Boa tarde, Zé, boa tarde, Flávio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Epper Bonomo, sou gerente de Arquitetura e Soluções em plataforma da Embratel, atuo no segmento de TI e Telecom há 25 anos e venho nesses últimos 5 anos apoiando as empresas nesse processo de transformação digital, no envolvimento de desenvolvimento de soluções como telepresença, Wi-Fi, como você já comentou, LAN, vídeo monitoramento, comunicações unificadas, Smart Cities e IoT. É aí contigo, Zé. Obrigado, Epper. Bom, antes eu quero lembrar todo mundo que está nos assistindo, pode mandar as perguntas, vamos responder a todas elas, se não respondemos aqui ao vivo, mandaremos as respostas por e-mail. Bom, vamos aos fatos. Então, a gente está acompanhando, vem falando muito, vocês têm participado conosco. Nós estamos falando que desde aquele momento que se iniciou essa pandemia, as empresas fizeram um papel bastante interessante, com muita competência, e de uma forma ou de outra todo mundo foi trabalhar em home office. É claro que com o passar do tempo era necessária aí uma revisão nesse ambiente inicial, e elas estão revendo as suas medidas, principalmente com relação a essas questões de segurança. Então, eu queria começar com você, Flávio. Eu queria uma avaliação sua sobre esses meses diferentes que nós estamos vivendo, principalmente aí com foco nas grandes transformações que vimos de TI. Como é que você está vendo essas coisas, Flávio? Bom, de fato, Zé, essa mudança que acometeu todos nós aí mudou muita coisa dentro das empresas.
mas muitas vezes acabou acelerando e precipitando mudanças que já estavam em curso, né? Muitas dessas empresas, por exemplo, já estavam em um processo de fazer estudos sobre trabalho remoto, de colocar uma parte da força de trabalho em remoto, estava se estruturando para fazer isso da melhor forma. Ainda existiam dúvidas, né, quanto à viabilidade de algumas dessas aplicações, para algumas dessas funções. Haviam dúvidas também sobre a questão de produtividade dentro desse cenário, mas em meados de março aí todos nós tivemos que fazer isso de uma hora para outra, né, muitas vezes sem a preparação adequada, utilizando algum recurso ali que já estava disponível para oferecer esse acesso remoto, ainda que não ideal do ponto de vista de desempenho e de segurança, mas ainda assim muitas empresas viram que aquilo que se parecia muito complicado se tornou factível, né, em alguns casos até com melhoria de produtividade, eliminando deslocamento, mais objetividade. Basta ver aí nós todos aí quantas reuniões a gente consegue fazer por dia hoje, né? Então muitas organizações estão procurando tirar proveito disso, se estruturar para o novo normal, onde o trabalho remoto vai fazer parte do dia a dia, e agora precisa justamente acertar esses detalhes aí de segurança, de desempenho e melhorar a experiência do usuário, já que essa mudança em muitos casos vai ser definitiva. É isso aí, Zé. Obrigado, Flávio. O Flávio levantou uns negócios interessantes aí quando ele estava falando. Ele estava falando de que, embora aí essa forma acelerada que nós fizemos acabaram de uma boa maneira dando certo. Eu queria pegar isso que o Flávio falou e te perguntar o seguinte: quais foram essas melhorias imediatas identificadas ou que ainda precisam ou precisarão ser feitas? Zé, uma excelente pergunta, né? Tínhamos um cenário onde as empresas elas estavam acostumadas com um trabalho formal, com todas as pessoas centralizadas ali, com cartão de ponto, o chefe, o gestor estava próximo ali para controlar, sistemas de controle, supervisão, mas, assim como o Flávio comentou, né, as empresas tiveram que virar a chave rapidamente, né, para um ambiente totalmente desconhecido, né, que era a casa do colaborador. E lá eles não teriam gestão nenhum daquele conteúdo que os colaboradores iam acessar, nem as condições que ele teria de infraestrutura, conectividade, comunicação, seja lá ferramenta de armazenamento, segurança de dados, ou seja, na casa do colaborador, eles estariam totalmente vulneráveis. Então, as empresas tiveram que fazer uma gestão desse cenário. E quando eu falo assim, gestão, quero mencionar especificamente de dados, que é o bem mais importante, no meu ponto de vista, que as empresas possuem. Né? Tudo isso sem deixar de prover ao colaborador as ferramentas, como se ele estivesse trabalhando na mesa dele, né? Com transparência, segurança e velocidade. E assim, nesse novo cenário, ele vai demandar mais recursos, mais banda, conectividade móvel, né, que é um dos itens que nós vamos explorar aqui nessa discussão, né, e com níveis de segurança, porque não adianta só colocar a conectividade, né, e daí fica a questão, como as empresas estão atuando com todas essas diversidades? Com quais ferramentas elas estão usando, né? São pontos que nós da Claro conseguimos apoiar nós trabalhamos na mesma empresa, então, aos nossos clientes, a escolha e a definição das melhores soluções para atender as dores deles, né? Por meio de conexão VPN, ferramentas de gestão de produtividade, como o Flávio já comentou, se aumentou a produtividade, agora como que eu meço isso, né? O controle de acesso desses usuários, avaliação de vulnerabilidade, ou seja, manter todos os computadores atualizados, quando ele tiver que acessar a rede, e até um ponto que me veio à memória agora, que foi um caso, em uma das lives anteriores, onde o Márcio Querido, o gerente nosso de operação, comenta a robustez e a infraestrutura e o formato de atendimento da nossa operação, né? A nossa operação era 100% dentro de casa, né? E nesse cenário da pandemia, tivemos que, assim, num curto espaço de tempo, migrar 200 pessoas
né, 200 profissionais de operação que tem aquele perfil para um ambiente remoto, mas garantindo que ele tivesse uma conexão segura, né, uma qualidade e mantendo, sobretudo, né, se a gente for pensar, o atendimento, né, e não impactando os SLAs dos clientes. E Zé, ter uma empresa que possa resolver qualquer problema referente a TI, telecom, segurança, faz toda a diferença, não acha? Faz sim, Eper. Faz sim, Eper. Obrigado. Bem colocado mesmo. É exatamente isso. E queria aproveitar um pouquinho disso que você falou e direcionar aí para o Flávio, né? O Flávio tem uma experiência bastante grande nisso. E o Flávio Eper estava falando um pouquinho aqui, eu estava aqui pensando até fazer essa pergunta, mas ele falou um pouco de demanda maior de banda, ele falou de conectividade, falou de níveis de segurança, falou de todas essas questões de conexão, de VPN, falou de várias tecnologias também. E eu queria trazer isso aqui um pouco para uma perspectiva diferente. Eu queria que você complementasse tudo isso que ele falou, mas que queria que você trouxesse um pouquinho aqui para esse debate, como é que fica o aspecto do negócio em si nesse momento? Perfeito, Zé. Bom, tem que se adequar a ferramenta à realidade de cada negócio, né? E logo no início, quando se pensou em acesso remoto, a primeira coisa que veio à mente foi realmente VPN. Mas para algumas aplicações específicas, para vários casos, ela possui algumas limitações importantes em termos de segurança, em termos de usabilidade para os usuários que não estão muito habituados a fazer isso, e principalmente em desempenho e gestão desse trabalho remoto, né? Como a gente comentou, de uma hora para outra, muitos usuários foram movidos para casa, e muitos não tinham infraestrutura adequada dentro da residência para suportar essas aplicações críticas de negócio. Além disso, o link era muitas vezes compartilhado com vários usuários. Foi verificado que no início teve, sim, bastante fricção com os usuários, tanto do ponto de vista de dificuldade com conexão de VPN, quanto do ponto de vista de desempenho das aplicações. Todos nós sofremos aí na prática, quando o áudio não está bom, quando o vídeo não está bom, isso prejudica demais a operação da empresa, né, prejudica demais a produtividade daquele usuário. A gente, trabalhando remoto, a gente sabe que a gente precisa de um pouco mais de esforço para entender o que as outras pessoas estão falando e para se fazer entender. Então, a questão da qualidade de conexão é algo muito importante. E mais importante ainda é que dificilmente o time de TI conseguiria ajudar nesses casos, porque como ela está em casa, a gente não sabe se é um problema no link internet, não sabe se é um problema no dispositivo Wi-Fi que ele está utilizando, no roteador, se é um problema no cliente. E se a gente está falando de um único colaborador, o impacto é relativamente controlado, mas quando a gente fala de uma força de trabalho inteira movida para o ambiente doméstico, você pode imaginar o impacto que isso tem no negócio se não for feito adequadamente, né? A gente tem até um caso de um cliente do ramo financeiro, onde vários operadores que faziam transações críticas foram movidos para o ambiente remoto, tiveram uma experiência bem complicada no início, até por questão de conexão de VPN, muito tráfego sendo direcionado, inclusive o tráfego pessoal, para o data center, acabou congestionando o link, tinha toda a preocupação não só com desempenho, mas com segurança, né, por como separar o tráfego pessoal e o tráfego corporativo. E é justamente nesse momento que as empresas estão, de procurar soluções para corrigir esses problemas que foram aprendidos aí durante esse momento inicial de acesso remoto. É isso aí, Zé. Ô, Flávio, obrigado. Bom, obrigado por você compartilhar aí conosco esse case. E eu vou deixar algumas curiosidades aqui que eu quero complementar com você. Você falou alguma coisa sobre as responsabilidades das áreas de TI, de garantir essa experiência, né, com segurança, agora também no trabalho remoto. E a gente sabe que em casa, cada pessoa tem uma infraestrutura própria. Então eu queria até continuar contigo, continuar explorando isso que a gente começou aqui, te perguntar sobre a jurisdição da TI corporativa, né? Como é que ela pode garantir a performance e a segurança da informação? Até onde essa TI corporativa consegue chegar, Flávio?
Pois é, a gente pode ajudar, inclusive de uma forma bem pouco intrusiva, né? Existe um dispositivo que chama ponto de acesso remoto, que pode ser disponibilizado para o colaborador, que proporciona um acesso de qualidade, né, um access point que tem um hardware realmente enterprise ready, semelhante ao que ele usa dentro da corporação, permite que ele se conecte exatamente da mesma forma que ele faz no escritório, e tudo isso seja gerenciado pela equipe de TI. Né? Como é que isso funciona? A gente pode simplesmente despachar um access point desse para um colaborador, para alguns colaboradores chaves, esses que vão trabalhar nessas aplicações mais demandantes, por exemplo. Ele conecta isso no link internet dele, ou no modem dele, não precisa configurar nada, ele baixa automaticamente a configuração de uma central de gerenciamento, programa esse equipamento, e em alguns minutos, as mesmas redes que ele via no ambiente de trabalho vão estar disponíveis na casa dele. Ele se conecta exatamente da mesma forma, da forma que ele já está acostumado, não precisa lidar com tokens, com certificados, pode usar múltiplos dispositivos, né, não só aquele dispositivo, o PC que está com a VPN configurada, mas ele pode usar um tablet, por exemplo, para acessar a internet, a intranet, né, no caso, pode utilizar dispositivos cabeados, um telefone IP, plugado nesse equipamento também, pode ser utilizado exatamente da mesma forma que ele utilizaria. E mais importante, o tráfego corporativo, ele é completamente isolado do tráfego pessoal. Esse tráfego corporativo, ele é criptografado fim a fim entre o cliente e o data center da empresa. O tráfego pessoal é desviado diretamente para a internet, então isso não causa impacto. Eu consigo priorizar as aplicações críticas de negócio também de forma automática nesses dispositivos, e isso vai dar visibilidade também para a TI, para saber qual está sendo a experiência daquele usuário na ponta, saber se o problema está realmente no link, se o problema está na conexão à internet, qual o sinal que aquele dispositivo está tendo. E esses dispositivos, inclusive, já trabalham com um padrão mais novo, que é o Wi-Fi 6, então eles já suportam a quantidade maior de dispositivos, consegue baixar a latência e melhorar também a experiência do usuário. O outro ponto onde a TI pode ajudar na questão do usuário remoto é também olhar para o endpoint. Né? Hoje em dia, como a gente fala, o domínio de segurança é cada endpoint individual. E uma solução de NAC, de controle de acesso, também pode ajudar a verificar se aquela máquina que está entrando na rede está de acordo com os parâmetros da organização de segurança de postura, antivírus, patches, atualização do sistema operacional, até porque muitas vezes não está sendo usada a máquina corporativa, em alguns casos está sendo usada a máquina pessoal, e é importante eu garantir que aquele dispositivo esteja de acordo com a política de segurança antes de eu entrar na rede. Então, de certa forma, como se a TI tivesse um braço dentro da casa do colaborador, elas ficam descentralizadas, mas a gestão do ambiente é centralizada. Valeu, Flávio. Obrigado, viu? Interessante isso, né? O Flávio é um cara bom, fala bem, hein? E falou com bastante propriedade essa questão da experiência, né? Do usuário, recursos tecnológicos, ele precisa ter uma rede Wi-Fi. Mas, nesse momento, eu vejo que as pessoas, né, a gente está acompanhando, estão usando as redes residenciais. Quem já era assinante da NET, por exemplo, tinha na sua rede residencial para uso de lazer, plugou mais um dispositivo ali e vida que segue. Só que o Wi-Fi hoje virou a tecnologia mais disputada em casa, certo? O que você tem a dizer sobre essa questão do Wi-Fi ser essa tecnologia tão disputada, Éper? Ô Zé, é até interessante esse ponto aí, né? Porque quem não tem uma dificuldade dessa em casa, né, e para quem tem filhos ainda, né? Mas a gente está aí aperfeiçoando e buscando caminhos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho, porque assim, as pessoas que foram trabalhar em casa, né, elas estavam acostumadas com a conexão segura, de alta qualidade, né? Não quer dizer que elas não tenham conexões de alta qualidade em casa, né? Mas ela passou a ter um momento que ela começou a compartilhar aquela, como você mesmo comentou aí, né? Aquela internet de lazer para as questões corporativas, né? E muitos estão discutindo essa questão, assim, será que essa solução
a melhor, né, para tratar o tráfego corporativo. E o Flávio aí na apresentação dele, ele já comentou vários pontos, né, que vão apoiar nessa questão de você compartilhar aquela mesma infraestrutura que ele já tem hoje, que ele usa para o lazer, com o corporativo, de uma forma mais gerenciável, né, do ponto de TI, ou seja, ele deixa de ser um elemento desconhecido, assim como é um modem que tem hoje na casa do cliente lá, seja o modem ADSL, modem de fibra, e ele passa a ter uma gestão até aquele endpoint, né? E assim, eu vejo, do meu ponto de vista, assim, do ponto de vista que as empresas, né, elas não voltarão 100% para aquele antigo normal, né, e precisarão de soluções que garantam a segurança, né, a segurança dos dados, dos acessos à rede e assim por diante. E quando eu falo disso de segurança, né, como a gente tem da Embratel o produto que você até comentou em das suas perguntas, que é o Wi-Fi seguro, né? Que leva, na verdade, uma extensão da sua rede corporativa para dentro da casa do colaborador. E nesse novo cenário, mais importante é o tráfego do tráfego familiar, né? Quando ele fala de segurança, estamos do lado do show, nas soluções que a Pedro, com isso, o seu áudio está um pouquinho ruim, tá bom? Bom, o áudio do Apple está um pouquinho ruim aqui, mas eu queria aproveitar então esse momento e pedir para vocês que estão nos assistindo aqui, agradecer a todo mundo que está nos vendo, relembrar que vocês podem mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, que a gente vai responder a essas perguntas e esses questionamentos da medida do possível. A gente vai responder algumas coisas hoje e vamos continuar mandando por e-mail para vocês se a gente não conseguir responder hoje. Enquanto o Apple estava aí, ele estava falando algumas coisas bastante interessantes, né? Recapitulando algumas coisas que ele estava comentando. Ele estava falando que certamente as empresas não vão voltar a esse antigo 100% aquele antigo normal, né? Elas vão ter que ter soluções que garantam segurança, e algumas das soluções, por exemplo, como o nosso Wi-Fi seguro que nós temos aqui na Embratel, pode ajudar as empresas e levar essa extensão da rede corporativa para dentro da casa do cliente. Então ele estava corroborando um pouquinho com o que o Flávio estava falando, né? E mostrando que segurança é um item extremamente interessante nesse momento em que a gente precisa de tráfego criptografado, fim a fim, e levar esse modelo para a casa dos nossos clientes é uma das soluções que nós temos em parceria com a Aruba, que a gente chama aqui dentro de casa de Wi-Fi seguro. É isso que está na casa, né, que a gente leva para as empresas que nos procuram. Essa é uma ferramenta bastante segura, bastante interessante, em que a gente leva disso aí. Então, eu queria pegar um pouquinho disso que o Epper colocou aqui, né? Porque, de fato, a gente não vai voltar mais para esse 100% para aquele antigo normal, né? Nós estamos tendo várias pesquisas que indicam que essa prática de home office aumentou a eficiência dos times, agradou aos colaboradores que estão em casa com as suas famílias, gerou economia para as empresas. A própria Fundação Getúlio Vargas fala que o trabalho remoto deve crescer ainda uns 30% até o final dessa pandemia. Então, eu fico aqui pensando, né, quais seriam as apostas que as grandes empresas, por exemplo, como a Aruba ou como a Embratel, estão fazendo para a volta desse novo normal, viu, Flávio? Então, eu queria aí pensar aqui contigo
que empresas, por exemplo, que pensamento, como é que pensa a Aruba, quais são as apostas que a Aruba teria para essa volta aqui, né? Para esse novo normal que vai chegar. O que a Aruba está apostando nesse momento, Flávio? Perfeito, Zé. Bom, como você falou, a tendência é que o acesso remoto continue em crescimento, mesmo depois que a gente passar essa fase mais aguda aí da pandemia, a gente já está começando a ver, né, algum movimento de retorno para os escritórios, mas não vai ser toda a força de trabalho que vai voltar para o escritório, né? E, por outro lado, as empresas também não vão, em muitos casos, deixar de ter um espaço físico, né, claro. Existem algumas tarefas que só podem ser feitas num ambiente onde você possa colaborar, projetos de engenharia, por exemplo, algumas coisas que precisam de um espaço físico. Mas a tendência que a gente está observando é que esse espaço físico seja usado cada vez mais sob demanda. Não aquela situação que ainda existia até pouco tempo atrás, que o funcionário chegava, sentava numa baia, passava o dia inteiro ali trabalhando, depois ia para casa. Esses espaços vão ser usados de forma cada vez mais inteligente, são recursos caros, claro, e a ideia é que sejam usados sob demanda em um ambiente cada vez mais colaborativo. E cada vez também mais automatizado e de forma que proporcione ali até uma interação fácil entre os colaboradores que estão no site e aqueles que estão remotos. Então, a gente tem visto uma emergência aí de tecnologias como realidade aumentada e outras tecnologias, por exemplo, de IoT, que vão facilitar esse momento de volta ao escritório. Né? Alguns exemplos que eu vou citar aqui, que nós temos trabalhado com vários dos nossos parceiros, são sistemas baseados em aplicativos de celular ou voz para controlar muito daquilo que antes era necessário fazer através de toque. Interruptores para ligar e desligar a luz, mecanismos de ingresso ao local de trabalho, por exemplo, em vez de alguém ir lá falar com uma secretária, pegar um crachá, ele já pode receber isso com o QR Code no celular e esse QR Code ser utilizado como método de entrada dele no estacionamento, dentro do prédio. A gente já tem clientes nossos usando isso, inclusive até antes da pandemia, mas hoje existe esse movimento em buscar soluções que automatizem o trabalho, minimizem a fricção para o usuário usar e também reduza a possibilidade de contaminação. Esses mesmos aplicativos podem ser usados, por exemplo, para aquele funcionário que precisa ir até o local de trabalho físico, reservar um local de trabalho, e isso é feito em conjunto com o planejamento ali de espaços, né? Nesse momento vai ser algo muito importante, planejar qual vai ser a utilização desse espaço, que a gente chama de Space Analytics, qual o distanciamento que eu tenho que manter ali entre as mesas, qual a ocupação que eu posso ter nesse espaço. Enfim, a automatização está tomando um papel cada vez mais importante desse ambiente de trabalho do futuro. E um outro ponto é a inteligência artificial. Como eu posso resolver problemas automaticamente, como eu posso antecipar problemas que poderiam acontecer lá na frente. Existem sensores que podem, inclusive, simular o comportamento de um usuário que estaria dentro do site, fazer aquelas funções que ele faria, conecta a rede, acessa um site interno na intranet, baixa um arquivo, vai numa aplicação em nuvem, que é crítica de negócio, faz uma transação, exatamente como se fosse usuário, reporta isso para a central, de forma que o administrador tenha visibilidade de qual experiência que cada usuário está tendo em cada ponto da rede e possa antecipar esses problemas antes mesmo do usuário perceber que aconteceu alguma coisa. É isso aí, Zé. Flávio? Oi. Beleza? Tudo bem? Eu acho que, eu não sei se o Zé está aí, mas, cara, eu achei bastante interessante esses temas aí, e bate muito com a forma que eu penso hoje, né, que nesse normal vai ser diferente do que a gente tinha antes. Só pelo simples fato que estamos vivendo experiências inéditas, né? Tudo que a gente está acontecendo agora é inédito. E, assim, quando a gente fala de trabalho remoto, muito se tinha, como você já comentou, uma pergunta atrás ali, de que tinha um receio enorme para poder colocar trabalho remoto, né? E hoje se percebeu que não se perdeu produtividade, né? E não se deixou de vender, é lógico, há uma diferença. Migrou-se de lugar, ao invés de ser presencial, passou a ser algo online, né? De algo dessa forma assim.
E vemos que as empresas estão voltando, cara. Elas estão voltando aos poucos, o governo começou a flexibilizar, mas eu não acredito que voltem 100% presenciais como antes. Mas isso não significa que as empresas não precisam de adaptações, né? Que é como você já comentou aí, né? Em termos de implementações de sensores, implementações de mecanismos que possam ajudar aí nesse processo, né, de medição, mesmo com essa volta, ou né? Pós-pandemia, vamos dizer assim, né? E assim, a gente vê, por exemplo, já está no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai no supermercado, onde ao entrar no supermercado, o cara mede a sua temperatura para ver se você pode ou não entrar ali naquele supermercado, né? Porque se você tiver febre, ele vai te direcionar para um ambulatório, para um atendimento, alguma coisa assim. E aí, quando você fala desse monte de dispositivos que a gente vai estar colocando, inserindo na rede, colocando novos elementos que vão estar entrando para poder fazer essas coisas, né? Essas coisas funcionárias que são elementos IoT, e eles podem estar em locais diferentes, cada hora vai estar num lugar. Quando ele retornar para a rede, qual que é a ação que vai ser tomada? Né? Eu acho que cabe ter formas de fazer avaliação e, dependendo da situação que ele estiver ou da forma como ele for tratado, né, colocar ele numa quarentena, né, que eu acho que é o que o próprio NAC vai, de uma forma ou outra, ela vai fazer aí nesse meio caminho, né? E aí que precisamos agregar mais, né, inteligência ao ambiente, porque quanto mais dispositivo a gente estiver colocando ali, que são os dispositivos IoT, precisamos de informação para gerar insights na tomada de decisão, né? Se acontecer isso, o que faço? Se acontecer aquilo, o que eu vou fazer, né? E aí você vê que esse tipo de ações me remete aí um pouco há 5 anos atrás, né, quando a gente começou a oferecer, a Embratel começou a oferecer as soluções já existia um produto, mas a gente começou a oferecer mais forte a questão do Wi-Fi, e o discurso que a gente tinha naquela época, que assim, precisava estar aderente ao marco de da internet. Nem o cliente, nem às vezes o concorrente entendia isso nesse ponto de conexão, né, de por que precisaria daqueles temas, né? E aí, cara, você pensando nisso tudo, né? Como você já comentou, como os pós-trabalhos não vão ser mais fixos também, né? E a cada vez o colaborador vai estar na empresa e pode estar ocupando uma posição diferente, um andar diferente. Por que não utilizar ferramentas que ajudem o colaborador a encontrar esses lugares? Será que tem algum posto de trabalho disponível próximo da minha casa? Eu desloco menos. Como será que é aquele local que está pronto e higienizado para o meu uso? Né? São perguntas que eu vejo que vão surgir no nosso dia a dia aí, que estão surgindo, na verdade, né, que a tecnologia e as soluções de TI, elas estão prontas, elas conseguem nos ajudar. E a Aruba, nesse ponto, é um parceiro que consegue combinar essas coisas todas, trazendo aí para um ambiente, né, como você mesmo falou, né, sem fricção, sem contato, né, porque tudo ali você passa a ter acesso por reconhecimento, ou por uma tag, ou assim por diante, né, e aí você tem todas essas integrações desses dispositivos novos que estão compondo esse ecossistema, né? E vão estar conectados a uma rede que precisa ser o quê? Robusta, ao meu ponto de vista, e segura. Isso é o que eu penso. Zé, eu acho que é isso, tá? Obrigado, Epper. Bom, interessante a gente estar ouvindo aí vocês falando, estava escutando você falando, o Flávio complementando um montão de coisa, e a gente começa a perceber quanto é importante a gente ter empresas como essa que podem nos apoiar em todos esses temas. Aí, a Aruba tem uma estrutura espetacular, uma série de especialistas, né? Como o Flávio, nós da Embratel temos uma estrutura bastante interessante, que atendemos várias torres, desde o Wi-Fi, Cloud, IoT, etc. Na verdade, eu estava pensando nisso aqui enquanto vocês estavam falando, porque quando a gente fala de tecnologia, esse escopo, quando a gente começa a falar, mesmo que a gente traga para um tema comum, ele vai se abrindo cada vez mais.
Vocês falaram de Wi-Fi, vocês falaram de segurança, vocês falaram de VPN, vocês falaram de soluções de NAC, entre algumas outras que eu lembro que a gente conversou aqui. Agora, falamos muito de IoT, né? O Flávio falou de IoT, você falou de IoT. Então, eu queria perguntar para você, Flávio, se após essa pandemia, você acha que vai acelerar esse uso dessa tecnologia de IoT? Bom, Zé, sem dúvida. A IoT é mais um dos exemplos onde essa questão da pandemia foi um catalisador para que acelerasse um processo que já estava em curso, né? A gente imagina, sim, um crescimento muito grande de IoT, um crescimento, eu diria, até explosivo. É algo que já está acontecendo, né? É algo que vai ajudar os clientes, não só nessa segunda fase, que a gente está chamando aqui de transição de volta para o escritório, a transição gradual, mas mesmo numa terceira fase, depois que passar a fase aguda aí da pandemia, no que a gente está chamando de novo normal, ou no escritório do futuro, vão ser elementos que vão ser absolutamente essenciais para implementar esse ambiente de trabalho cada vez mais automatizado, né? E para essa realidade agora que a gente está vivendo, existem vários aplicativos IoT, várias aplicações de IoT que são bastante relevantes. O Weber já comentou uma ali, da questão de ter câmeras que vão medir automaticamente a temperatura do funcionário quando ele entrar. A gente já falou de aplicações que vão reduzir questão de contato, né? Mas cada vez mais a gente tem tido demandas por serviços de localização através da rede Wi-Fi na construção desses ambientes, né? Nesse período de transição, onde é preciso manter distância ali entre os colaboradores, é importante que a tecnologia possa ajudar no cumprimento dessas regras, né? Então, uma solução que está sendo utilizada já são aqueles wearables, né? Uma pulseirinha que você pode colocar no braço e, ao chegar em determinada distância de uma outra pulseirinha, sei lá, 2 metros, ela vibra dizendo, olha, você não cumpriu ali o distanciamento estabelecido, se afaste um pouquinho. Então, isso já existe hoje. Para a questão de rastreamento de contatos e localização é algo muito importante dentro desse período, porque se um funcionário vier a ser infectado, ele vai reportar para o RH vai fazer uma entrevista com ele, perguntando onde que ele esteve, por quanto tempo, com quais pessoas ela teve contato, por quanto tempo, mas é muito difícil que alguém se lembre de tudo isso, né, onde todo mundo teve contato. Então, a tecnologia pode ajudar também nesse processo de rastreamento, mostrando onde essa pessoa teve nos últimos, 21 dias, por quanto tempo ela teve em cada local. Esses locais podem ser priorizados, por exemplo, no processo de desinfecção. Pode mostrar com que outros colaboradores essa pessoa teve acesso, teve contato, por quanto tempo eles mantiveram contato. Você pode, eventualmente, entrar em contato com essas pessoas, sugerir que façam um teste, ou sugerir que fiquem em isolamento, por exemplo. E a questão da agilidade e rapidez nesse tipo de cenário é algo fundamental para minimizar aí o espalhamento da doença. E como a gente comentou antes, a rede também pode ser utilizada para verificar se o espaço está sendo utilizado de forma adequada, né? Se eu estou tendo agrupamentos de pessoas em um determinado local, ou isso está uniformemente distribuído. E o importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que as soluções da Aruba, os access points que nós fornecemos, a gente enxerga como uma plataforma de conexão, não é um access point Wi-Fi. Né? Ele tem Wi-Fi, mas ele também tem vários outros protocolos que são utilizados nessas aplicações de IoT, como Bluetooth e Zigbee. Então, ele vai permitir a conexão de outros dispositivos que falam esses protocolos, como fechaduras eletrônicas, alarmes, sensores, sem precisar de uma rede overlay, de forma que você esteja, assim, pronto para construir esse escritório do futuro já começando hoje. É isso aí, Zé. Obrigado. Você tem alguma coisa a acrescentar? Zé, o Flávio deu uma aula agora de assunto e pontos, né, que a gente vai vendo, né? E essa questão do IoT é algo que a gente vem experimentando há um bom tempo, né? A quantidade de dispositivos tende a crescer exponencialmente, e aí entram preocupações de
se as redes vão suportar, se o IPv6 é a melhor tecnologia que vai ser utilizada para esse tipo de conexão. Mas um ponto importante que a gente precisa reforçar é o seguinte: esses dispositivos vão estar conectados a um gateway ou um dispositivo Wi-Fi, né? A partir do momento que esses dispositivos estão conectados a essa rede, a gente precisa ter uma gestão maior desses dispositivos e avaliar quais são as suas permissões que eles têm, né? A gente comentou aí um pouco, eu já tinha falado um pouco antes, o Flávio reforçou, mas a gente tem recebido uma forte demanda de soluções de medição de temperatura, né, nas empresas, e para a prevenção do coronavírus. As empresas não precisam colocar isso na entrada dos prédios para atender esse negócio. E esses dispositivos vão estar plugados em alguma forma, seja numa rede cabeada, seja na rede wireless, né? Então, por isso, quando a gente coloca algum dispositivo, uma câmera de segurança, um dispositivo de medição de temperatura, igual esse, um totem da vida, a rede tem que ser inteligente o suficiente para entender que esse dispositivo for contaminado, ele precisa ser isolado, né? Porque se ele não for isolado, ele põe em comprometimento a minha rede, né? A minha rede, ou a rede do cliente, né? No final das contas. Então, a gente tem que ter esse tipo de preocupação. E aí, quando a gente fala de automação das coisas, ou internet das coisas, né? Isso tende a se ampliar. É o que o Flávio já comentou e todas as pesquisas falam, todos os fabricantes comentam, né? E ele já passa a ser algo que a gente experimenta no nosso dia a dia. É a geladeira se comunicando com a internet, é a máquina de lavar, é a televisão com conexão, né? Então, primeiro, a gente precisa entender o comportamento, né, desses dispositivos. E segundo, ter informações analíticas, né, desses serviços prestados para tomar as decisões estratégicas, né, se a gente for pensar bem nisso aí, porque senão ele vira se perde lá, né, pode fazer qualquer estrago dentro da nossa rede. Então, por exemplo, antes, se a gente pegar um exemplo muito simples que talvez alguns de vocês que estejam nos assistindo aí já tenham vivenciado ou tenham esse conhecimento, né? Antes a gente precisava de um técnico que ia na casa do cliente, né, fazer a medição de energia. Agora, tudo isso é possível remotamente, né, com gestão de eficiência energética, né? E nós da Embratel temos soluções, que eu diria o seguinte, soluções que vão fim a fim, desde o quadro até o elemento final, dependendo do elemento final que ele suporta, né? A automação, vamos dizer assim, até o ar-condicionado, né? E aí, a gente tem, nesse cenário, com muitos dispositivos, a gente precisa ter controle, né? Me recordo aí de alguns casos onde um cyberataque partiu de uma câmera uma câmera IP, que era uma câmera Xing Ling, nada contra, partiu de um ar-condicionado, um sensor de temperatura, né, de um aquário, né, então você vê que a gente passa a ser vulnerável de vários pontos, mas para isso, né, que é importante que, seja ela uma rede cabeada, seja uma rede Wi-Fi, ela precisa ter mecanismo que ajude a TI a automatizar essas tarefas e identificar esses elementos ofensores, né, e colocá-los em quarentena, como eu já comentei, né? Isso tem que ser de forma automatizada, porque senão o cara de TI ele vai ter que ficar olhando um a um. Isso passa a ser inviável hoje, no dia de hoje, com essa volumetria de dispositivo. É isso aí, contigo, Zé. Obrigado, Eper. É bastante interessante esse tema que a gente está falando, né? Deixa eu agradecer, antes de tudo, o pessoal que está conosco aqui, que está mandando pergunta. A gente está aí com o tempo em cima da hora. Vou pegar aqui, então, alguns questionamentos aqui que nos mandaram para que a gente possa até avançar nesses questionamentos. Flávio, eu vou pegar um questionamento aqui que estão falando, que me fizeram aqui, e está aqui assim, ó. Como a Aruba está vendo a questão de Zero Trust
nesses ambientes de segurança? Flávio? Bom, Zero Trust é um tema que está em moda no mercado, existe até bastante confusão ainda sobre o que Zero Trust significa. Eu vou explicar qual a visão da Aruba e qual a abordagem da Aruba em relação ao Zero Trust. Tá? Zero Trust é algo que para a gente está presente nas nossas soluções desde a concepção da companhia. Né? A situação atual que a gente vive, e por isso o Zero Trust está tão na moda também, é que, o usuário pode se conectar de qualquer lugar, a partir de vários dispositivos, a gente tem dispositivos IoT entrando na rede, como a gente já falou, e aquele modelo tradicional de segurança baseado em perímetro, onde eu tenho firewall, protegendo quem entra e sai da minha rede, quem entra dentro da minha rede, muitas vezes era considerado como confiável, mas nesse cenário hoje, o colaborador está em casa, no outro dia ele pode levar o notebook para dentro da organização, levar junto o malware, junto com esse dispositivo, ele plugou na rede interna, o firewall está lá no perímetro, não vai ver nada do que está acontecendo, ele pode infectar os outros dispositivos dentro daquele segmento de rede. Nossa visão, o Zero Trust Security significa, primeiro, identificar automaticamente todos esses dispositivos, quem são, qual é o sistema operacional, que tipo de dispositivo é, qual usuário está usando esse dispositivo. Em segundo lugar, esse dispositivo pode entrar na rede ou não, né, passar a fase de autenticação. E terceiro, uma vez que ele seja permitido entrar, eu vou garantir que ele tenha acesso somente àquele que ele precisa para operar e nada mais. Então, aquele exemplo que você falou da câmera, se uma câmera conectar, eu vou identificar que é uma câmera automaticamente, pela guia política, eu já sei o que a câmera precisa ter acesso, e essa câmera vai ter acesso somente, por exemplo, ao DVR, numa aplicação específica de gravação. Se ela vier a ser impactada ou usada como um vetor de ataque, o impacto que ela vai ter vai ser muito menor do que num sistema sem segmentação. Então, para a gente, Zero Trust é isso, é a capacidade de fazer o controle de acesso individual para cada dispositivo, independente de onde se conecta, seja na rede interna, seja na rede externa. A permissão não vai estar mais atrelada à localização do usuário, mas sim às características dele e do dispositivo que ele possui. Tá? Então, é algo que a gente já está preparado para entregar, por exemplo, junto com a Embratel, aí, nas soluções do Wi-Fi seguro e de controle de acesso. É isso aí, Zé. Obrigado, Flávio. Tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para você, e a pergunta ela é mais ou menos assim: se é possível de se ter um guia indoor, imagino que para ambientes como grandes shoppings, grandes aeroportos, um guia indoor, uma espécie de Waze indoor? Essa é a pergunta, Zé, excelente. Não, pode, deixa comigo. Cara, excelente pergunta, né? Isso muitas vezes as pessoas, usam muito, né, o Waze hoje para os ambientes externos, em trânsito e tudo mais, né? Mas quando eles chegam em algum determinado local, eles ficam sem visibilidade, né? E precisam ter o mapa do shopping, por exemplo, e assim por diante, né? E o mais importante de tudo isso que a gente está falando dessa pergunta é que uma solução de implementação de um Waze indoor, ela tem como base a própria infraestrutura de Wi-Fi, né? Ela tem uma infraestrutura de Wi-Fi e a precisão vai depender do que você coloca associado a esse Wi-Fi para você dar a precisão nela. Mas, eu vou dizer em poucas palavras, né? Com base na plataforma Meridian da Aruba, né? Que além de aumentar a interatividade com o cliente para fazer campanhas, direcionar campanhas, por exemplo, né, direcionar campanhas por meio de geolocalização, porque você sabe onde ele está, você pode ofertar aquele vinho para ele, se ele estiver na área de vinho, você oferta o queijo para ele, então você consegue fazer esse tipo de... E além disso, ele serve como um Waze indoor, porque se ele sabe onde você está e você quer ir a um lugar, basta você dizer, eu quero ir a tal lugar. E ele vai traçar aquele melhor caminho dentro daquele layout que vai ter. Imagina o seguinte, vou dar só um exemplo. Um exemplo aqui rapidinho. Imagina um app de um shopping para traçar a rota até a loja
desejada com base na sua localização. Ou seja, cheguei na porta, quero ir numa loja tal, ele vai me dar todo o caminho que precisa. Ou, você está no supermercado, localiza o produto dentro do supermercado. Ou seja, você vai querer, eu quero vinho, ele vai te levar até o setor de vinho. Lógico, né? E é assim mais ou menos que funciona. Então, geolocalização indoor é possível. Vamos chamar um Waze indoor? Zé, é assim. Tá bom. Obrigado, Epper. A gente está finalizando, mas apareceu várias perguntas aqui, o Flávio, que eu vou ter que te fazer uma pergunta dessa aqui, que está sempre relacionada à questão do 5G. Se na nossa opinião, se na opinião da Aruba, o 5G vai auxiliar na consolidação de novas formas de se trabalhar, como é que vai ter essa conexão com Wi-Fi, como é que vai ser o acesso remoto, como é que o 5G vai trabalhar nisso aqui, como é que a Aruba está vendo essa questão da conexão do 5G, Flávio? Só queria que você fosse mais breve, Flávio. Claro. Sim, nós temos acompanhado muito de perto aí essa evolução do 5G. Nós vemos como tecnologias que não conflitam, né? O Wi-Fi e o 5G são tecnologias absolutamente complementares. O 5G vai dar um impulso bastante grande, inclusive para essas aplicações IoT, e vai ser muito útil, principalmente nas aplicações outdoor, né? Onde ela vai proporcionar uma banda muito maior, vai ter um espectro de frequência mais amplo, ali, com ondas milimétricas, por exemplo. Mas a cobertura para ambientes indoor é algo que o Wi-Fi faz muito bem. Então, são tecnologias que podem complementar o 5G no outdoor, o Wi-Fi no indoor, e mais importante, elas agora podem se integrar, pode ter, inclusive, autenticação integrada entre os dois. O usuário que sai da rede 5G para dentro do ambiente indoor, ele pode se conectar de forma completamente transparente no Wi-Fi, continuar fazendo chamadas de voz, usando como se estivesse usando o 5G, sem saber disso. Inclusive, foi desacoplado ali no 3GPP, a camada de rádio do 5G, justamente para permitir que outras tecnologias podem ser usadas como método de acesso, um on-ramp para o 5G. Então, a gente vê isso de forma absolutamente complementar e estamos trabalhando em vários projetos já de integração entre os dois grupos. Tá bom. Obrigado, Flávio. Bom, tem mais perguntas aqui, mas eu acho que eu não consigo fazer. Vamos responder todas essas perguntas para vocês. Nosso tempo, de fato, já está mais que estourado. Só quero dizer aí que dia 13 de agosto, então, nós estaremos novamente aqui com a Palo Alto e nós falaremos, engraçado isso, né? Um pouquinho dos benefícios da estratégia do Zero Trust. O Flávio falou um pouquinho disso, a gente vai ter uma live exclusiva só para falar sobre esses benefícios da estratégia de Zero Trust. Vocês vão receber os convites por e-mail. Continue conosco agora às 16h15. O nosso time de TI vai falar sobre DevOps. A sua empresa está madura para dar esse passo? Deixa eu agradecer ao Flávio, ao Epper, pelo conhecimento que compartilharam com a gente aqui hoje. Flávio, você tem 15 segundos. Você tinha 30, agora você tem 15 segundos para se despedir dos nossos espectadores. Eu queria só agradecer mais uma vez aí o tempo, a atenção de todos, agradecer a Embratel pela oportunidade e me colocar aqui à disposição para ajudar nos projetos que vocês tiverem necessidade. Obrigado, Epper. Agora você tem 10 segundos para se despedir, Epper. Obrigado a todos e conte com a Embratel para seu próximo negócio. Obrigado, Epper. Deixa eu agradecer ao Leandro Melchior, a Dani Garrido, que estão aí nos bastidores nos apoiando, ao nosso time de marketing, que faz com que esse evento aconteça de maneira espetacular. Carol, obrigado. Diva, Cláudia, obrigado. Finalmente agradecer a vocês, nossos clientes, principalmente os nossos amigos que nos acompanham esse tempo todo. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Foi um prazer compartilhar com vocês esse tempo para falar desse novo tempo, desse novo normal. Aliás, falando desse novo tempo, lembrar o Ivan Lins, né? No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tchau.